That's so important to the war in Ukraine. And then on Tuesday, he's going to work on that tunnel thing on traffic. He also tweets a lot. Elon Musk, right here. Foi Barron Trump, de 1,9 m e 18 anos, que roubou o protagonismo com um pequeno empurrão do pai. Desde o seu emocionante aperto de mão com o presidente cessante Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris, até as suas elegantes trocas com os bilionários Elon Musk e Jeff Bezos. Barron Trump, o mais novo da dinastia Trump, sempre esteve à margem dos holofotes. Visível, mais distante. Mas depois chegou um momento que ninguém esperava. Elon Musk, o inovador mais expressivo do mundo, decidiu falar. Não sobre foguetões ou algoritmos, mas sobre Barron. O que foi dito não foi chamativo, não foi político. No entanto, acendeu uma faísca que fez com que todos se questionassem a mesma coisa. Quem é este miúdo? Realmente? No meio de todo este poder, pressão e mistério, por que razão se destacou esta breve conversa? E o que sugere? A resposta pode surpreendê-lo. O mistério de Barron Trump. Apesar de ser filho de uma das figuras mais reconhecidas e escrutinadas da política global, Barron Trump conseguiu manter um nível de privacidade impressionante. Agora matriculado na prestigiada Stern School of Business da NYU, a sua vida universitária continua rodeada de discrição. Em vez de abraçar a experiência universitária tradicional, dormitórios, clubes universitários ou saídas sociais, Barron desloca-se da Trump Tower para o campus todos os dias, escoltado por uma equipa completa do serviço secreto. Este arranjo tornou-se uma rotina diária, garantindo a sua segurança e isolando-o do estilo de vida espontâneo e independente que a maioria dos estudantes experiencia. Os seus colegas de turma, mesmo os que vivem perto, raramente interagem com ele, ou por vezes nem se apercebem da sua presença, reforçando a separação intencional entre a sua vida pública e privada. Esta profunda sensação de distanciamento não é repentina, mas antes uma continuação do caminho que ele percorreu desde a infância, desde os seus primeiros anos na Casa Branca até a atual juventude. Barron demonstrou pouca inclinação para se envolver com os mídia ou com os holofotes. Ao contrário dos seus irmãos mais velhos, que construíram as suas carreiras e personas através da exposição frequente nos mídia, Barron cultivou uma vida marcada pelo silêncio. A sua aparente relutância em ser visto em público ou em falar em cargos oficiais apenas aprofunda a curiosidade pública. A acrescentar a este véu de mistério está a sua constante proximidade com a proteção de alto nível, o que limita a interação orgânica com outras pessoas no campus, criando efetivamente uma bolha à sua volta. Esta bolha, seja ela concebida para proteção ou preferência pessoal, posiciona-o como um observador dentro do próprio ambiente em que habita. No entanto, sob a superfície tranquila, há sinais da inteligência e do potencial de Barron. Estes encontros aleatórios com ele parecem pintar um retrato deste jovem, exibindo uma profundidade e reflexão impressionantes. Elon Musk, por exemplo, mencionou uma conversa que tiveram sobre inteligência artificial versus consciência, raramente discutida de forma leve e consciente para a sua idade. Esta percepção, divulgada nas redes sociais de Musk, desencadeou muitas discussões, posicionando Barron não só como o tipo calado, mas também como um intelectual reservado. Juntamente com estes vislumbres periódicos, existem os de um jovem que pode estar a interiorizar muito mais coisas do que aquelas que escolhe expressar, construindo lentamente a sua visão do mundo, talvez até influenciando opiniões e estratégias discretamente nos bastidores. O que faz de Barron Trump uma personagem empolgante é a própria contradição que representa. Embora as redes sociais sejam a plataforma onde as figuras públicas estampam as suas vidas, Barron alienou-se do mundo das redes sociais e do discurso público. A sua ausência relutante já não parece timidez ou evasão. Indica outra forma de estar, baseada na paciência e na observação, em vez da visibilidade e no desempenho, se se trata de um caminho de autopreservação ou dos alicerces de uma estratégia a longo prazo. É ainda uma questão em aberto. No entanto, as provas sugerem cada vez mais que Barron Trump, através do silêncio e da contenção, está a cultivar uma persona que atrai a atenção, não pelo que diz, mas pelo que se recusa a dizer. O seu mistério, portanto, já não é um vazio, é uma entidade em si mesma. E, no entanto, os corredores da NYU sussurram uma história ainda mais curiosa do que a que está lá fora. Barron Trump na NYU. A matrícula de Barron Trump na Escola de Negócios Stern da NYU não só fez manchetes, como também desencadeou um estranho folclore urbano no campus de Manhattan.
Apesar da sua notoriedade global como filho de um presidente em exercício, Barron continua curiosamente fora do alcance da maioria dos alunos e professores. Chegados ao campus em comitiva e protegidos por uma presença constante do serviço secreto, a sua presença física é conhecida mais por rumores e avistamentos indiretos do que por interação pessoal. O seu nome ecoa pelos corredores dos dormitórios e das salas de aula, mas a sua presença parece fantasmagórica, tangível em reputação, mas ilusória em tempo real. Na cidade que nunca dorme, e numa universidade que celebra os seus ousados ex-alunos invisíveis, o anonimato de Barron é tão único quanto intencional. A sua ausência da cultura universitária apenas intensificou o fascínio. Ao contrário dos filhos de políticos do passado que abraçaram os mídia ou o envolvimento com o campus, como as filhas de Obama ou as gêmeas Bush, Barron parece desinteressado em cultivar uma identidade estudantil pública. Mesmo nos círculos do jornalismo estudantil, a cobertura sobre o mesmo é limitada. Não por falta de interesse, mas porque há muito pouco a ser noticiado. Não participa em clubes, grêmio estudantil ou ativismo social. Não há citações de professores ou colegas, vídeos virais de dormitórios ou discursos em sala de aula. Numa era digital dominada pela visibilidade, o distanciamento deliberado de Barron diferencia-o da sua geração, acrescentando uma camada de mistério a cada aparição. Em contraste com a sua vida bastante comum na faculdade, Barron surge como uma tremenda figura simbólica, personificando este paradoxo cultural. Diversas facções projetam as suas ideias sobre Barron como um futuro influenciador político, um galã de direita, um intelectual estoico ou uma figura com ideias jovens e cool que tanto desejam expressar. E aqui está o paradoxo cultural. Por um lado, Barron continua relativamente imune a escândalos ou controvérsias, exibindo uma rara contenção num clima político tão polarizado. A própria ambiguidade confere-lhe um peso cultural para além da sua linhagem, o que o torna interessante porque não confirma nem nega nada sobre a sua própria trajetória. Simplesmente segue em frente, deixando o público preencher as lacunas. Para além de ter sido dotado de um possível legado político pela NYU, a vida de Barron ali pode representar a divisão geracional. Em vez de se alinhar diretamente com a tradição familiar de envolvimento público aberto, parece estar a trilhar silenciosamente o seu próprio caminho alternativo, observando de fora, talvez exercendo influência sem chamar a atenção. Ainda não se sabe se é intencional ou instintivo. O efeito é hipnotizante. Se este momento é um reflexo do futuro, Barron tornar-se-ia um novo tipo de figura pública. Alguém que lidera sem fazer barulho, influencia sem estar presente e, ao recusar-se a participar no jogo, mina qualquer valor na natureza performativa da fama contemporânea. O drama da Ivy League em torno de Barron Trump. No meio dos constantes conflitos entre a administração Trump e as principais universidades do Sul, uma narrativa viral nas redes sociais veio deitar achas para a fogueira. Especula-se que Barron Trump tenha sido rejeitado pelas instituições da Ivy League, principalmente Harvard. Os rumores ganharam força após a postura agressiva de Donald Trump em relação a universidades de elite como Harvard, Columbia ou Stanford. Conversas online sugeriram que a súbita iniciativa de Trump de retirar o financiamento federal a estas universidades foi motivada por ressentimentos pessoais com a alegada rejeição do seu filho. Embora inicialmente descartadas como material para teorias da conspiração, o timing das ações governamentais causou espanto nos círculos políticos e acadêmicos. A trajetória educativa de Barron tem sido marcada por uma cuidada curadoria. Depois de frequentar a Columbia Grammar and Preparatory School, em Manhattan, mudou-se para a Escola Episcopal de St. Andrew durante a presidência de Trump e, mais tarde, matriculou-se na Oxford Academy, na Flórida, após a saída do pai da Casa Branca. Formado em 2024, ingressou na Stern School of Business da NYU, um programa respeitado, embora não tipicamente envolvido nas tensões políticas que rodeiam os campos da Ivy League. Esta progressão fez de Barron um dos alunos mais vigiados dos Estados Unidos e qualquer rumor sobre as suas candidaturas para a faculdade assume, naturalmente, uma enorme importância. À medida que os rumores se espalhavam, foi noticiado que uma carta abrangente da administração Trump a Harvard exigia, entre outras coisas, o desmantelamento do DEI, programas de inclusão e equidade na diversidade e mudanças nas políticas de admissão. Mas, como o New York Times descobriu, tal epístola não tinha autorização, com vozes internas na Casa Branca em conflito sobre se deveria ter sido enviada. Harvard, por sua vez, manteve-se firme. O presidente Alan M.
Garber respondeu publicamente que a instituição não sacrificaria a sua autonomia constitucional, apesar de tais ameaças ou pressões políticas. No entanto, o impasse agravou-se quando se tornou claro que o financiamento federal já tinha sido congelado, mesmo com as autoridades a esforçarem-se por esclarecer a origem da comunicação agressiva do governo. Embora inicialmente mergulhada em boatos, toda a saga rapidamente se transformou num conflito institucional, altamente político e de elevado valor simbólico. De facto, até estes efeitos foram conseguidos por Barron Trump, inclusive no meio acadêmico. Independentemente de se ter ou não candidatado a Harvard, a disponibilidade do público para acreditar que a sua rejeição poderia desencadear uma retaliação federal generalizada reflete um legado familiar, um peso político e uma narrativa cultural profundamente enraizados. Barron, que se manteve em grande parte afastado do drama público ou do espectáculo mediático, vê-se subitamente no centro de uma tempestade política que provavelmente tem menos a ver com ele pessoalmente e mais com aquilo que ele representa, a próxima geração de uma dinastia polarizadora que já começou a remodelar as estruturas de poder que antes apenas habitava. O gênio digital de Barron é revelado. Num raro vislumbre dos bastidores da dinâmica familiar, Donald Trump destacou recentemente o extraordinário talento do seu filho mais novo para a tecnologia, descrevendo Barron como alguém com uma aptidão inacreditável para tudo o que está relacionado com o mundo digital. Aos 19 anos, Barron não só frequenta o primeiro ano na Stern School of Business da NYU, como também está a conquistar o respeito da família pelos seus instintos técnicos, astutos e de resolução de problemas. Um momento divertido relatado pelo seu pai, em que Barron reativou silenciosamente o seu portátil logo após o ter desligado. Não foi apenas um ato de desafio, mas um reflexo de compreensão intuitiva. A sua resposta seca e irônica, "Não é da tua conta, pai", ofereceu uma rara janela para a sua confiança, sagacidade e conforto a operar no mundo digital. Esta mesma aptidão encontrou aplicação prática durante a campanha presidencial de 2024. Tanto Donald como Melania Trump revelaram que Barron desempenhou um papel consultivo fundamental na identificação de canais de comunicação modernos que pudessem atingir grupos demográficos mais jovens de forma mais eficaz. Entendendo que a geração Z não consome informação da mesma forma que as gerações anteriores, Barron incentivou uma mudança para estratégias de conteúdo centradas em plataformas mobile first e focadas no vídeo. Esta mudança permitiu à campanha interagir diretamente com os jovens eleitores através de mensagens autênticas e simplificadas. O resultado foi uma campanha mais alinhada com as tendências culturais e tecnológicas emergentes, permitindo a Trump manter-se relevante num ambiente mediático cada vez mais fragmentado. Para além do universo digital virtual, também as capacidades de Barron se estendem. Nathan Pierce, o alfaiate pessoal de Barron, com quem admite ter trabalhado durante vários anos, não poupou nas palavras ao proclamar que o seu cliente era mais do que apenas preocupado com o estilo, mas também intelectualmente curioso e surpreendentemente maduro. Descreveu Barron como articulado e observador, e citou: "Conduz com facilidade conversas profissionais de alto nível, algumas delas com o dobro da sua idade, com décadas de experiência." Barron distingue-se não só pelo conhecimento, mas também pela compostura, pois ouve muito mais do que fala. E quando falo com uma profunda perspicácia. Em ambientes sociais e corporativos de elite, Barron demonstra inteligência emocional e potencial de liderança, sendo capaz de interpretar o ambiente e contribuir de forma significativa. Apesar da crescente influência nos bastidores, Barron continua com a notável intenção de evitar os holofotes. A decisão de não ocupar lugares de delegado na Convenção Nacional Republicana e a sua discricionariedade geral em eventos familiares públicos não são sintomas de desinteresse, mas antes escolhas estratégicas bem calibradas. Está a construir influência a partir das margens, em vez de se lançar no debate público com grandes pirotecnias ou títulos oficiais. A sua abordagem representa mais uma mudança de paradigma para esta geração sobre o que significa construir liderança e legado, de forma discreta, digital e precisa. E é cada vez mais claro que está a criar para si um espaço distinto da característica do pai, marcada pela marca, reticência, novidade e profundo conhecimento das ferramentas que definem o mundo moderno à medida que Barron transita para a vida adulta. Uma mente estratégica nas sombras. Embora os holofotes da campanha eleitoral de 2024 se tenham centrado frequentemente nos comícios e discursos inflamados de Donald Trump,
Grande parte da estratégia discreta nos bastidores foi influenciada por alguém completamente inesperado. O seu filho mais novo, Barron Trump. Com apenas 18 anos, Barron não era um rosto da campanha, mas um pensador por detrás do seu tom, ajudando a recalibrar as táticas de alcance junto de uma base eleitoral mais jovem e culturalmente desconectada. O seu impacto não veio de um cargo formal ou de conferências de imprensa, mas de uma profunda compreensão dos comportamentos geracionais emergentes. Em contraste com o manual político tradicional frequentemente utilizado pelos conselheiros de campanha mais antigos, Barron ofereceu algo diferente. Uma familiaridade inata com a dinâmica da geração Z que poucos conseguiam igualar. O conselheiro sênior de campanha, Jason Miller, confirmou que a influência de Barron não era anedótica, mas sim fundamental. Descrito como alguém com um instinto impecável para o que os eleitores mais jovens realmente consomem, Barron contribuiu diretamente para a estratégia mais ampla de distribuição de conteúdos, garantindo que as mensagens se estendessem para além das aparições jornalísticas convencionais e chegassem a públicos que normalmente ignoram a política. As suas sugestões ajudaram a moldar a estética, o tom e o timing do conteúdo digital, infundindo na campanha um nível de cultura cultural frequentemente ausente no alcance político tradicional. Miller chegou mesmo a afirmar que cada sugestão de Barron gerou um sucesso mensurável, um endosso raro no ambiente das campanhas nacionais, onde os dados de alto risco são imprevisíveis. A infiltração foi o que tornou o efeito ou a influência real de Barron tão potente. Trabalhou quase exclusivamente nos bastidores e não se preocupou em participar em reuniões de campanha ou em discursar em comícios. Nunca abriu uma conta pública no Instagram, muito menos fez declarações espalhafatosas. Em vez disso, realizou uma calibração subtil, aconselhando tanto o que evitar como o que perseguir. Os seus insights sobre a cultura dos memes, a estética online em ascensão e as dicas subtis, mas poderosas, que atraem os eleitores mais jovens do sexo masculino, foram tão significativos como os números das sondagens tradicionais. Neste sentido, Barron funcionou mais como um tradutor cultural, ligando a linguagem da política tradicional com o dialecto fluente da geração Z. Mas, apesar da sua aptidão para dar vida à política por detrás das cortinas, Barron manteve-se manifestamente distante de quaisquer ambições políticas formais. Assim, embora alguns membros mega leais o tenham apontado como um futuro líder com produtos de Barron, 2.044 produzidos, não deu qualquer indicação de que esteja a procurar um cargo político. Isso só aumenta o seu mistério. Enquanto muitos aspirantes a figuras políticas gastam as suas energias a chamar a atenção, a contínua preferência de Barron por permanecer nos bastidores torna-o um assunto muito mais interessante. Ainda não se sabe se entrará na cova dos leões ou se permanecerá como um zelador, moldando-a à distância. Mas o papel que será enterrado em 2024 mostrou que a influência política hoje em dia não costuma ser tão forte. Pode ser subtle, estratégica e profundamente geracional. Mas o brilhantismo de Barron nos bastidores não se limitou à estratégia. Desencadeou uma mudança na comunicação social que ninguém esperava. Como os conselhos de Barron mudaram o jogo político. As marcas de Barron Trump na campanha presidencial de 2024 foram, talvez mais visíveis num ponto crucial: a mudança para os podcasts e a comunicação digital, liderada por influenciadores, ao contrário da divulgação política tradicional, que se baseia fortemente em aparições na TV, eventos de imprensa programados e endossos em jornais. Barron defendeu uma abordagem baseada na autenticidade das conversas e no envolvimento digital de longa duração. Não se tratou de uma pequena alteração. Foi um afastamento estratégico dos mídias tradicionais, sinalizando uma mudança profunda na forma como os candidatos se ligam a um eleitorado cético emergente. No centro desta mudança estava a compreensão da Barron sobre a forma como os americanos mais jovens, especialmente os homens entre os 18 e os 34 anos, consomem mídia através de podcasts, criadores de conteúdos em universidades e hubs de conteúdos impulsionados por influenciadores, e não pelo horário nobre da televisão por cabo. Em vez de se focar apenas na visibilidade, a estratégia da Barron's deu prioridade à ressonância. As aparições em plataformas como o podcast de Theo Vaughn e a Nelk Boys Network foram criteriosamente selecionadas não pela sua influência tribal dentro de subculturas específicas, mas pela sua influência. Não se tratava apenas de entrevistas. Eram pontos de acesso a comunidades que se sentiam cada vez mais alienadas pelas narrativas tradicionais. O sucesso foi avassalador.
As participações especiais de Trump nestes programas não só geraram milhões de visualizações, como também geraram um envolvimento significativo. A natureza descontraída e improvisada das conversas humanizou Trump para as audiências que normalmente desconfiam de mensagens políticas rebuscadas, acrescentando um toque orgânico de comunicação entre pares à comunicação da campanha. Esta interação espalha-se pelo conteúdo e impacta a ação cívica. Aliás, um dos estudos de caso convincentes desta iniciativa impulsionada pelos podcasts é o do Send the Vote, uma iniciativa de mobilização no valor de $20 milhões liderada pelos Nelk Boys e outros membros da sua rede. O objetivo de atingir estes eleitores inativos e de primeira viagem do sexo masculino foi alcançado através de campanhas sociais, eventos ao vivo e parcerias com podcasts, atraindo cerca de 210 mil novos eleitores para o recenseamento eleitoral. Não se tratava apenas de impressões, mas de conversões. Barron compreendia o poder destas plataformas e a confiança que despertavam entre os eleitores desengajados, ilustrando a sua compreensão emergente da mecânica de campanha num ambiente mediático fragmentado. A opositor de Trump, Kamala Harris, seguiu o caminho totalmente oposto, abdicando dos grandes meios de comunicação social e de aparições vulneráveis nestas plataformas sem filtros, para o seu gosto avesso ao risco. Isto pode ter salvaguardado a tradição, mas na verdade perdeu credibilidade com uma abordagem que parecia muito mais real e muito mais relevante para os eleitores mais jovens. Barron foi fundamental na redefinição deste modelo de alcance. Um avanço com implicações mais vastas para todas as campanhas políticas. Uma vantagem em termos de identificação em detrimento da rigidez e da influência, em vez das instituições. Foi tática, mas emblemático de um descontentamento geracional, sugerindo que o futuro do envolvimento político está cada vez mais nas mãos de nativos digitais estratégicos e menos nas mãos de operadores partidários experientes. Ação de graças em Mar-a-Lago. O Ação de Graças em Mar-a-Lago tem sido frequentemente uma grande demonstração de prestígio político e social, realizada na propriedade privada de Donald Trump na Flórida e com a presença de familiares, apoiantes e convidados ilustres. Mas em 2024, o que começou como mais uma noite de celebração transformou-se em algo mais revelador. Um momento discreto que trouxe Barron Trump, frequentemente visto, mas raramente ouvido, para a ribalta cultural. Numa sala repleta de personalidades dominantes e pessoas em busca de atenção de alta potência, o comportamento tranquilo e o envolvimento atencioso de Barron destacaram-se. Enquanto outros se inclinavam para o espetáculo, a presença de Barron parecia mais observadora, deliberada e modesta. Um contraste que rapidamente chamou a atenção quando as imagens da noite se tornaram virais. Sentado à mesa principal ao lado dos seus pais e de convidados de alto nível como Elon Musk e o ator Sylvester Stallone, Barron foi subitamente lançado no meio de intrigas públicas. Não porque dominasse a sala, mas porque não precisava. As câmeras captaram momentos subtis, mas simbólicos. Musk a aproximar-se para conversar com Barron. Trump a dar leves toques a Musk ao som da YMCA. E Barron a absorver tudo calmamente. A elegância do cenário. Com talheres polidos, iluminação de candelabros e um fundo de buzz mediático. Contrastava com a simplicidade do momento, conferindo a Barron uma espécie de quietude magnética no meio do ruído. O jantar foi extravagantemente repleto de diversão e risos, como a dança de Musk sentado e o espetáculo de Trump. Tal ostentação, no entanto, foi apenas parte do resultado. Barron permanecerá uma experiência através da linguagem corporal, da interação durante a conversa e de toda uma atmosfera de curiosidade e calma. Barron e Elon conversaram durante toda a noite, segundo a observação de May Musk, e é um endosso pessoal muito raro, que não é mera bondade. Foi uma das formas através das quais o statesman via Barron, um herdeiro não só político, mas que gradualmente forjava a sua própria identidade intelectual. Novos temas de campanha não se ficam por este momento em Mar-a-Lago, nem carregam o cânone dos grandes média. Em vez disso, serviu como uma estreia silenciosa, suave e inicial. Uma afirmação de presença para além de um jovem que há muito mantém uma posição à margem da política. Embora o ruído normalmente dite a mensagem, o silêncio de Barron ressoou neste contexto. O seu carisma comedido e o seu envolvimento atencioso com indivíduos-chave sugeriram algo maior. O tipo de papel que ele pode definir por outros meios que não proclamações em alto e bom som. O Dia de Ação de Graças de 2024 não foi apenas mais um feriado para a família Trump. Foi a noite em que Barron começou a projetar a sua sombra.
Musk pronunciou-se. O jantar de ação de graças em Mar-a-Lago deveria ser uma mistura de luxo, política e tradição familiar, mas uma conversa discreta roubou-lhe o brilho. Elon Musk, sentado entre os Trump durante o sumptuoso evento, recorreu mais tarde ao antigo Twitter para revelar o que muitos vinham especulando. Na sua conversa com Barron Trump, de 19 anos, em resposta a uma piada sobre Barron pedir autorização ao pai para ser amigo do magnata da tecnologia, Musk esclareceu tudo. Os dois não só trocaram gentilezas, como também discutiram a consciência e os videojogos. Uma parceria que, embora aparentemente casual, sugeria algo mais profundo, partilhando curiosidade intelectual e percepção geracional. O que tornou esta revelação notável foi o tom de Musk. Conhecido pelo seu sarcasmo direto, publicações enigmáticas e presença online frequentemente provocadora. Musk escolheu a sinceridade em vez do espetáculo. Não houve troça, nem exagero, apenas um simples e respeitoso reconhecimento de que a conversa foi longa, reflexiva e estimulante. A sua mãe, May Musk, também entrou na discussão, afirmando que Barron e Elon tinham conversado durante toda a noite e descrevendo o jovem Trump como muito inteligente. Vindo de uma família conhecida pela inovação de ponta e de um homem conhecido por ignorar superficialidades, este elogio discreto foi significativo, não foi encenado nem estratégico, foi pessoal. Nesta altura, ocorreu uma rara mudança na percepção pública de Barron Trump. Dizer que ele raramente é invocado ou representado nos média é um eufemismo. Geralmente, Barron é identificado simplesmente pelo apelido ou pelos seus atributos físicos. A lei estava, então, ameaçada. Uma das mentes mais reconhecíveis do século XXI, oferecendo uma visão do mundo interior de Barron. Musk evitou defini-lo com base na política ou no pedigree. Em vez disso, retratou Barron como introspectivo, curioso e capaz de se manter firme numa longa discussão sobre questões abstratas. Houve aqui uma espécie de subtil reformulação de marca. Barron já não era apenas o miúdo Trump quieto. Era alguém interessante o suficiente para merecer a atenção de Elon Musk. O propósito político, no entanto, não era nenhum. Embora Musk opine frequentemente sobre a política norte-americana e tenha, recentemente, apoiado as escolhas de Trump para o gabinete mais de 70 vezes em 2 semanas, manteve, durante toda a sua interação com Barron, o elemento de uma ligação pessoal. Nenhuma política foi debatida, nenhum endosso, nenhuma agenda oculta. Apenas 2 figuras públicas muito diferentes encontraram um ponto em comum pessoal numa troca filosófica inesperada. Num mundo repleto de ruído e narrativa, aquele momento sem guião entre Elon Musk e Barron Trump contou uma história mais forte do que a política. A curiosidade ainda conta, e por vezes conversas tranquilas contam histórias. O momento da tomada de posse de Barron e Elon torna-se viral. A tomada de posse de Donald Trump como 47º presidente dos QIs. Em 2025, deveria ser um momento de união e triunfo, mas uma rápida tomada de Elon Musk e Barron Trump a partilhar o mesmo quadro rapidamente roubou as atenções da internet por um motivo completamente diferente. Enquanto a multidão aplaudia, Elon sorria com um entusiasmo exagerado, fazendo um sinal de positivo com o polegar para a câmera, enquanto Barron permanecia ao seu lado com uma expressão vazia e algo pensativa. Esta estranha dupla e o perceptível choque de energias geraram instantaneamente uma onda de comentários nas redes sociais. Os utilizadores foram rápidos a destacar a dissonância cômica entre as palhaçadas extrovertidas de Musk e a presença estoica de Barron. Um utilizador, que decidiu colocar Elon Musk e Barron Trump lado a lado, ironizou: "A diferença de energia é hilariante." Outro acrescentou: "Introvertido e perfeitamente identificável", simpatizando com o aparente desconforto de Barron. O que deveria ser uma cerimônia pública digna transformou-se num festival de memes, dissecando a linguagem corporal e os temperamentos contrastantes da dupla. Para além do riso, alguns repararam no tom mais sério de Barron, devido ao clima político aceso e às questões de segurança em torno do seu pai. Alguns pensaram que a alegada rigidez de Barron era mais um sinal de nervosismo do que de embaraço. Algumas vozes solidárias surgiram online, referindo que o evento de alta pressão, agravado pela intensidade do escrutínio, teria sido avassalador para qualquer pessoa, muito menos para um jovem de 18 anos que tenta evitar a vida pública. No geral, a exuberância de Musk atraiu condenações mais contundentes não só pelo seu comportamento nos bastidores, mas também por um gesto durante o seu discurso que muitos interpretaram como uma saudação nazi.
Embora Musk insistisse que se tratava de uma expressão espirituosa de entusiasmo pelas ambições espaciais americanas, o gesto tornou-se imediatamente fonte de reação negativa. Os comentadores online, incluindo os estrategas políticos, começaram a questionar se ele deveria ter estado presente ou exercido tal influência na tomada de posse. O incidente acabou por se tornar viral, sendo visto como um símbolo da mistura única de espetáculo tecnológico e teatro político da nova era Trump. Enquanto a internet se ria, Barron já estava um passo à frente, preparando silenciosamente o terreno para algo muito maior: o futuro de Barron Trump. Com Barron a completar 19 anos e o seu primeiro ano na Stern School of Business da Universidade de Nova York, as conversas sobre o seu futuro ganham força nos círculos políticos. Embora continue focado nos estudos e tenha evitado aparições públicas, Barron é hoje um nome em ascensão nos círculos republicanos. Com Donald Trump de volta à Casa Branca para um segundo mandato, as atenções viraram-se para a próxima geração da família Trump, entre os seus irmãos. Barron destaca-se não só pela idade e altura, mas também pela mística que o rodeia. As suas raras aparições públicas, personalidade reservada e reputação de especialista em tecnologia contribuíram para a crescente percepção dele como alguém que pode desempenhar um papel único na formação da próxima era da política conservadora. Uma sondagem recente do Daily Mail e da Jolly Partners revela que quase metade, 49%, dos republicanos apoiam a ideia de Barron para presidente. É claro que a Constituição dos Maiores determina que os candidatos presidenciais devem ter pelo menos 35 anos. Mas este apoio, tão cedo na vida de Barron, sublinha o desejo de certos sectores do Partido Republicano de prolongar o legado de Trump através do seu filho mais novo. Notavelmente, 22% dos inquiridos não se mostraram muito inclinados para uma decisão, e apenas 13% desaprovaram a ideia, indicando que o perfil de Barron poderia evoluir no futuro sem pressão política imediata. Como sugere o resultado desta sondagem, o nome de Trump continua a fazer ondas, e isso fez de Barron um símbolo de continuidade e possibilidade dentro da base republicana. Curiosas politicamente. Porém, pessoas próximas de Barron insistem que os seus olhos estão exclusivamente voltados para uma carreira empresarial. Disse que está muito absorvido nos seus estudos na Stern School da Universidade de Nova York e começou a aventurar-se em empreendimentos. Reportagens anteriores mencionaram o seu envolvimento com 2 amigos numa startup imobiliária de luxo, indicando novamente a sua preferência pela iniciativa privada em vez do serviço público. Pelo menos por enquanto. Disse que Barron tem traços analíticos e parece ter uma forte inclinação filosófica. Estas qualidades não se correlacionam muito bem com a fase de recuperação de uma campanha nesta fase da sua vida. Esta pode muito bem ter sido uma decisão calculada. Sair dos holofotes políticos pode ser benéfico para Barron de 2 formas: distanciar-se da visibilidade futura e ganhar oportunidades de adquirir experiência valiosa noutra área. Resta saber se Barron seguirá o exemplo do pai, mas certamente abriu caminho para múltiplos futuros. Pode muito bem tornar-se político, executivo de mídia ou empreendedor tecnológico, ou pode trilhar um caminho completamente diferente. Obrigado por assistir. Se gostou deste mergulho profundo, não deixe de gostar do vídeo, deixar um comentário com as suas ideias e subscrever para receber mais conteúdo exclusivo como este. E não vá a lado nenhum. Clique no próximo vídeo no seu ecrã para continuar a história. Até mais!